Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: o segredo da fazenda de um político do Distrito Federal. Boa noite, Ágata e ouvintes. O que irei relatar para vocês é um caso real de lobisomem. Muitas pessoas não acreditam que lobisomens existem, e realmente é algo muito estranho de se pensar. Só acreditei porque vi a poucos metros de mim, e posso garantir a vocês que depois dessa visão, minha vida mudou completamente. Tenho 52 anos. Meu nome, Ágata, não posso revelar, por motivo de segurança minha e da minha família. Mas posso dizer que trabalhei como motorista particular por quase 7 anos para um político influente do Distrito Federal. Político esse que está na ativa até hoje. Inclusive, agora em ano eleitoral, vai ter o rosto estampado em várias propagandas. Bom, comecei em 2014, quando ainda era assessor regional. O fato aconteceu numa sexta-feira, 12 de agosto de 2019. Essa data nunca mais saiu da minha cabeça. O político em questão, irei chamá-lo aqui de Dr. Álvaro. Espero realmente que entendam que é perigoso dar nome aos bois. Enfim, esse Dr. Álvaro tem uma fazenda muito grande no interior de Goiás, perto do município de Posse. O local é bastante afastado de tudo, completamente isolado, estrada de chão batido por quilômetros. Em certo ponto, até o sinal do celular acaba. Ele costumava ir para lá descansar, mas sempre fazia questão que eu voltasse para Brasília no mesmo dia. Isso era a regra. Na manhã daquela sexta-feira, pegamos a estrada por volta das 8h30 da manhã, numa SW4 preta. A viagem foi tranquila, ele quase não falou comigo como era de costume. Chegamos à fazenda por volta das 13 horas. Almocei, descansei, chequei a água do carro e por volta das 4h30 ele pediu para que eu retornasse a Brasília e ficasse à disposição de sua família. Tudo normal até então, era assim toda vez. Só que daquela vez, o destino ou o azar resolveu mudar as regras. Quando liguei o carro, ele morreu. Painel apagou geral, nem um sinal de vida. Tentei de novo e nada. Abri o capô, dei uma olhada, mas confesso que não entendo muito de mecânica automotiva. O político ficou da varanda me olhando e chamou um dos empregados. O rapaz, muito solícito, olhou e falou: rapaz, você não vai voltar nem tão cedo. Vou precisar ir na cidade chamar o mecânico." O político não gostou nem um pouco, mas acabou aceitando. O rapaz seguiu para a cidade atrás de um mecânico. Horas depois, voltou e disse que o mecânico só poderia ir no sábado de manhã. Então o Dr. Álvaro me mandou dormir na fazenda. O homem que estava leve, tranquilo pela manhã, mudou totalmente. Estava arrogante e bravo, quase me culpando pelo que aconteceu com o carro. Eu fiquei literalmente constrangido e incomodado. Nunca em todos aqueles anos tinha dormido naquela fazenda. Enfim, Ágata, me ajeitaram lá um quartinho simples, que devia ser dos próprios empregados, bem afastado da parte bonita da fazenda, lá perto das cocheiras. Jantei calado, estava preocupado, pois minha família me esperava e não tinha como avisá-los do imprevisto. Por volta das 22 horas, as luzes da fazenda já estavam todas apagadas. Um silêncio terrível. Saí para fora para fumar um cigarro e não vi nem os cachorros andando por ali. Aí resolvi ir deitar, orando a Deus que no dia seguinte o mecânico conseguisse arrumar o carro. Apaguei num sono muito bom, mas acordei assustado por conta de um barulho muito alto lá fora.
Ouvi nitidamente passos em volta do quarto. Continuei deitado por alguns minutos só ouvindo aquilo. Achei estranho, porque não vi nem cachorros na fazenda. Mas logo depois veio um barulho muito forte, de madeira estralando. Aí eu me levantei. Fiquei sentado na cama atento. Ágata do céu! Assim que sentei na cama, veio um uivo tão alto e esquisito que até estremeci de choque. Meu Deus, foi um negócio muito assustador. Meu coração disparou. A primeira coisa que fiz, logo em seguida, foi clamar o sangue de Jesus. Primeiro pensamento que passa pela nossa cabeça é mau assombro. Aí pronto, comecei a tremer de medo e os passos continuavam. Eu resolvi sair lá fora, pois eu pensei que mais alguém da fazenda tivesse ouvido aquele uivo e também sairia para fora para ver do que se tratava. Peguei o celular, liguei a lanterna dele e abri a porta. Olhei para todos os lados e não vi ninguém. E o barulho continuava vindo lá da cocheira. Fui andando meio ressabiado. Quando me aproximei bem, senti um cheiro de carniça muito forte. Aí ergui o celular e comecei a clarear em volta. Quando a luz passou perto do cercado, eu vi aquilo. Por Deus, era uma criatura muito grande e preta, curvada sobre um dos cavalos mais caros da fazenda. Um animal, Ágata, que o próprio político vivia se gabando. Dizia valer mais de 200 mil reais. Fiquei estático olhando aquela cena. Era surreal. A criatura tinha corpo humanoide e todo coberto de pelos. Tinha cara de cachorro, orelhas de cachorro e pernas de cachorro. Nunca vi aberração igual àquela. O coitado do cavalo se debatia, mas já estava condenado. No desespero, fiz menção de correr, e o barulho do meu chinelo na grama chamou a atenção do bicho. Aí, ele levantou a cabeça e olhou para mim. Ágata, eu não sabia direito que diabo era aquilo, mas não tinha olhos de bicho. Eram olhos atentos, conscientes. Ele me viu e ficou surpreso. Eu tive um misto de muitos sentimentos naquele momento. Era medo, pavor, horror e vontade de sair correndo. E foi o que eu fiz. Saí correndo em disparada sem rumo certo. E em algum lugar deixei o celular cair na grama. E nunca mais vi aquele aparelho. Passei correndo pelo quarto e fui até a casa principal chamar o Dr. Álvaro. Dei 2 batidas na porta e gritei: Dr. Álvaro, socorro, socorro! Mas quando bati, Ágata, a porta se abriu. Tava só encostada. Eu entrei e tranquei com chaves. A casa era enorme. Os quartos eram no andar de cima. Eu subi aquelas escadas tropeçando. Fui de quarto em quarto batendo na porta e gritando pelo político. Mas quando cheguei no último quarto, que estava escrito na porta suíte, deduzi que era o quarto dele. Então bati com força implorando para ele abrir. Aí mexi na maçaneta e a porta abriu. E pasmem, a cama estava vazia, arrumada, nada fora do lugar, nenhum sinal que alguém estava dormindo ali. Desci correndo chamando pelas empregadas e nenhuma apareceu. Todos os empregados deviam ter ido para suas casas. Completamente em choque, Ágata, tranquei-me num dos cômodos e me encolhi atrás de um armário. Permaneci ali até amanhecer. Não tive coragem alguma de saber mais alguma coisa. Foi a noite mais comprida da minha vida. Quando amanheceu, fui saindo desconfiado, sempre olhando para os lados. Abri a porta da frente e fui andando ressabiado. Isso devia ser umas 6 horas da manhã. Fui até meu quarto, vesti minha roupa e fui andando para o carro. Estava determinado a ficar trancado dentro dele até o mecânico chegar. Meia hora depois, um empregado chegou com o mecânico. Enquanto o carro ia sendo arrumado, o empregado encontrou o cavalo morto e me chamou para ver, mas eu não fui. Então ele foi até a casa principal avisar o político, mas logo voltou e me disse: olha, eu já avisei o patrão. Olha, o homem ficou furioso.
Será que esqueci a cocheira aberta? Porque isso foi ataque de onça. Ah, e o patrão falou que você pode voltar para Brasília, viu? E amanhã à tarde venha buscá-lo. Agatha, eu fiquei sem entender nada, porque tinha olhado todos os quartos e não tinha ninguém dormindo lá. Como que o Dr. Álvaro estava lá? Olha, Agatha, foi muito confuso tudo o que aconteceu. Eu voltei para Brasília perturbado das ideias. No domingo à tarde tive que voltar lá para buscá-lo, e foi horrível ter que voltar naquela fazenda. Quando cheguei, ninguém tocou no assunto do cavalo. A viagem de volta foi de total silêncio. Durante a semana, continuei cumprindo com meus serviços, mas aquela visão não saía da minha cabeça. E eu pensava que no próximo fim de semana ele pediria para levá-lo de novo lá. E eu não queria mais pisar os pés naquela fazenda. Aquilo foi me dando uma angústia, foi me dando ansiedade. Mas na sexta-feira, de manhãzinha, eu fui surpreendido. Ele me chamou no escritório e simplesmente me demitiu, sem justificativa e sem aviso prévio. Simplesmente me desligou dos meus afazeres. E aí veio outra surpresa. Um cheque, muito, mas muito acima do valor que eu teria direito. As palavras dele foram as seguintes: você sempre foi um ótimo funcionário. Tenho certeza que fará bom uso desse valor com sua família. Essa é minha gratificação pelos anos prestados e por sua descrição, rapaz. Compre uma casa num lugar sossegado, longe daqui, e vá viver sua vida. Você merece. Agatha, eu fiquei sem palavras. Apenas agradeci e não perguntei o motivo, pois ele não deu brecha para a conversa. A sensação que tive é que ele queria que eu sumisse das vistas dele. E foi isso que eu acabei fazendo. Recebi meus direitos, juntei com a gratificação e voltei para o meu estado. Me desliguei totalmente daquele ambiente político. Em 7 anos, vi e ouvi muitas coisas sujas naqueles corredores. Sei de coisas que a maioria da população não sabe. Mas nada se compara com o que presenciei naquela fazenda. Depois de muito pesquisar, hoje sei que me deparei com um lobisomem. Mas não se trata só de uma criatura. Tem coisa pesada por trás disso. Enfim, eu presenciei tudo isso que contei a vocês. Não tenho como provar, é óbvio, mas eu vi. Agatha, peço que mantenha meu anonimato e também o do político. Sei que ele ainda está na ativa e tenho medo de represálias. Agradeço por ceder o espaço em seu canal. Obrigada a todos e se protejam. Tem muita coisa estranha por aí acontecendo. Relato As Feras Entre Nós, parte final. Boa noite, Agatha e inscritos. Aqui é o César, novamente dando continuidade à história de pai e filho lobisomens. Essa é a parte final, revelando o terror e o desfecho não tão favorável para Pietro, o filho vira-bicho. Vamos lá. Eu, Doca, já estava ressabiado com aquele avistamento na mina d'água e logo em seguida vi aquele bichão sentado no meio-fio próximo à minha casa. Com certeza, aquele era o pai Domênico, pois era o dobro do tamanho do outro que comeu minha janta. Passou-se uns dias daquele acontecido e eu resolvi ir no bar-mercearia da Dona Maria. Fui lá passar o tempo jogando truco com os amigos. Eu precisava distrair minha cabeça. Quando cheguei lá, vi que o Pietro estava sentado num canto, bem na penumbra. Dominava o ambiente com os olhos, sem interagir com ninguém. Quando ele me viu, como sempre, me olhou por baixo e logo desviou o olhar. O encarei por alguns segundos e depois não dei mais importância também. Fui até o balcão, peguei uma soda limonada, sentei-me com os amigos e começamos a jogar. Já devia ser umas 8 horas da noite. De repente, sentou-se ao meu lado um amigo, não tão mais velho que eu, mas devido ao fato de ser alcoólatra, tornava sua aparência bem mais envelhecida. Era uma pessoa do bem, prestava serviços ali na comunidade em troca de alguns alimentos e moedas.
Seu nome era Pedro, mas todos o chamavam de Pedro Garrafinha. Ele pediu que eu lhe pagasse uma dose e começamos a conversar. Em dado momento, percebi que Pietro estava numa inquietação exagerada. Movia as pernas sem parar. Uma coceira que só de olhar me dava coceira também. Tudo isso acompanhado de um excesso de suor que grudou sua camiseta no corpo. Até um bebum que estava próximo dele perguntou: "Você está passando mal, Pietro?" Ele nem respondeu. Deu um salto da cadeira e arredou do bar, subindo a rua rapidamente. Aí o comentário foi geral. "Ih, hoje é noite de lua cheia, né?" Seu Luiz perguntou. "Sei não. Hoje ele vira bicho", afirmou seu Zé. Dona Maria, proprietária do bar, falou: "Vocês são fofoqueiros, hein? Deixem o rapaz em paz, respeitem a hora dele." Todos se calaram e voltamos a jogar e beber. Na minha cabeça eu pensei: bom, se ele seguiu pela direita, eu vou embora pela esquerda. É melhor não arriscar. Lá pelas 10 da noite, eu e meu amigo Pedro Garrafinha começamos a subir a rua. Naquela noite eu estava tenso. O Garrafinha falava 10 palavras e eu só ouvia 9. Na verdade, eu já vim incomodado desde que vi o lobisomem grande no meio-fio. Enquanto o Garrafinha seguia falando mais que o homem do saco, eu ia atento, olhando para os becos e matos ao redor. Quando olhei mais à frente, vi 4 pontos acesos. Eram velas. Claramente era um despacho, pois era bem numa encruzilhada. Garrafinha ficou todo animado, dizendo que se fosse despacho e tivesse cachaça, era dele. Eu nem liguei e continuamos andando, pois tínhamos que passar pela encruzilhada. Foi aí que, alguns passos depois, eu vi outra coisa. Tinha uma figura de costas, sentada próximo ao despacho. Parecia estar mastigando algo. Tinha as costas arqueadas e o barulho que fazia era de ossos quebrando. Foi então que o Garrafinha, que já estava bêbado, cometeu o pior dos erros. Começou a gritar, dizendo que a cachaça era dele. Na mesma hora, aquela figura que ainda não tinha notado nossa presença ficou em pé, numa agilidade absurda. Ficou de frente para nós, nos encarando com uma fúria de dar medo. Aquilo segurava restos de uma galinha. O bicho deu um rosnado tão forte pra gente que o Garrafinha petrificou. E eu disparei a correr. Gritei pro Garrafinha correr também, e perna para quem tem. E ao sair da rua para a calçada, minha perna bateu numa estaca. Foi uma pancada tão forte que escutei o estalo do osso se partindo. Comecei a gritar de dor e ouvi ao longe os gritos do Garrafinha também. E na comunidade é assim, não adianta gritar socorro, que ninguém sai para fora para ajudar. É cada um por si e Deus por todos. E eu ali sem conseguir correr e gritando de dor. O Garrafinha gritando de outro lado. Até que por um milagre de Deus passou um carro. Era um morador da rua de trás. Ele me viu gritando e parou para me socorrer. Eu pedi para ele ir pelo caminho que eu tinha descido, pois estava aflito pelo Garrafinha, que tinha ficado para trás. Quando nos aproximamos, vi o Garrafinha sentado. O coitado estava todo machucado, quase desfalecendo. O vizinho colocou ele no carro e saímos puxando 120 para o hospital. Quando chegamos lá, não demorou muito, ouvimos uma ambulância chegando com tudo na entrada do hospital. Houve uma grande correria de pacientes sendo tirados da frente e enfermeiros correndo. Quando olho na maca, era Pietro, com um grande corte nas costas, que via-se parte do pulmão exposto. Levaram ele às pressas para a sala de cirurgia e logo depois socorreram eu e o Garrafinha. Quando tivemos alta, eu e Garrafinha conversamos sobre aquele ocorrido e ele me contou que não teve tempo de correr. Aquilo pulou em cima dele de unhas e dentes. A sorte que um morador foi em socorro dele e cravou um facão nas costas do lobisomem, que saiu cambaleando.
Eu me lembro exatamente o dia desse acontecido, 9 de novembro de 1979. Eu estava lá e vi a quantidade de sangue que o Pietro perdeu. E estranhamente, uns 3 dias depois, ele teve alta e foi visto andando pela comunidade como se nada tivesse acontecido. Nesse meio tempo, o pai Domênico faleceu de causas naturais, o que disseram. E uns meses depois foi o Pietro, ainda novo, menos de 40 anos. Ágata, aqui se encerra a saga que Doca viveu com os 2 lobisomens. Mas eu, César, que vivi aquela experiência na infância, do lobisomem pular meu quintal e abrir o trinco do portão, tive outras experiências. Inclusive, já adulto, aluguei uma casa que fazia fundo com a propriedade que pertenceu aos vira-bichos, coisa de muro com muro, e ali vivi um terror, a manifestação de um deles, só não sei qual dos 2 eram. Mas esse relato eu enviarei em outro momento. Espero que todos tenham gostado de conhecer essa história verdadeira que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, caso real de pai e filho que viravam lobisomens. Um forte abraço a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Olha, eu estou sem palavras para o primeiro relato. Não é a primeira vez que vejo relato envolvendo políticos. O que vocês acham disso? E também chegamos ao fim da saga dos italianos vira-bichos. Eu espero que eles não tenham deixado descendentes por aí. Caso contrário, a linhagem permanece, né? Obrigado aos inscritos que nos enviaram suas experiências. Hoje, amigos, eu irei mandar um salve coletivo, pois chegaram novos inscritos. Já somos 6.183. Sejam todos bem-vindos. Gratidão também aos que estão comigo desde o começo. Recebam meu salve, meu carinho e minha gratidão. Amigos, e temos também mais uma famirim do canal. Isso mesmo, nosso amigo e inscrito William acabou de se tornar papai de uma linda bebezinha. E ele teve um gesto de muito carinho por mim e pelo canal. Registrou a bebê com o nome Helena Ágata. Olha que fofura! Muito obrigada, meu querido, por todo o carinho. É recíproco. Desejo muita saúde para a pequena Helena Ágata e muitas felicidades para você e sua família. Gratidão, tá? Família, agora eu me despeço de todos vocês, desejando uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!